Lula criticou a taxa Selic de 10,5% como irreal frente a uma inflação de 4%, prometendo melhoria ao indicar o novo presidente do Banco Central, enfatizando a escolha de um perfil responsável. Ele apontou a necessidade de investigar a especulação financeira que afeta o dólar e criticou o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por seguir a linha do governo anterior. Lula defendeu sua liberdade de expressão sobre economia, rejeitando críticas de que suas falas influenciam a alta do dólar. Ô, Mônica Rosenberg, tá aí o presidente Lula, ele está falando o seguinte: temos uma inflação aqui de 4%, então a gente não teria que ter uma taxa de juros de 10,5%. Mas será que a inflação a 4% não é por conta da taxa a 10,5%? Será que não é justamente esse remédio amargo da taxa de juros que sustenta, segura ainda ali, com muito esforço, essa inflação a 4%, que ainda não está na meta, que é mais baixa? Ô, Mônica Rosenberg, explica para mim. Vamos lá, por partes, porque tem muitas coisas aqui que tem que ser falada. A primeira coisa, em relação ao comentário anterior, é que quando a gente ouve falar que as contas públicas foram a pior da história do Brasil e a resposta que vem é justificação, justificativas, mas foi por isso, foi por aquilo, o motivo foi esse ou aquele, não discordando, porque o PP está corretíssimo, a análise dele traduz os motivos, mas novamente nós estamos olhando os motivos em vez de estar olhando as soluções e como é que a gente evita. E não é falar em vamos arrecadar mais, é que medidas serão implementadas para poder equilibrar isso. E aí, chegando nessa segunda fala, primeiro, chega a fazer rir um presidente da República que acha que as suas falas não impactam na alta do dólar. Pelo amor de Deus, nada impacta mais, porque é justamente um termômetro da reação do mercado e quanto o mercado está acreditando. Nós vimos na semana passada, também em Minas Gerais, o dólar estava em 5,4 e o presidente foi lá para fazer uma fala tranquilizadora, fez uma fala catastrófica, no mesmo dia o dólar foi a 5,8. Então, o dólar é o termômetro da reação justamente às falas dele. E em relação à taxa de juros, ela está alta, precisa cair essa taxa de juros. E o nosso Banco Central é excessivamente conservador, está acostumado a se preocupar demais com a inflação e ficar segurando, e está demorando demais para derrubar. A inflação não é mais uma ameaça, a inflação não é perigo mais no Brasil, ela está aí, vai ser ajustada, precisa começar a levar muito a sério essa redução da taxa de juros. Ô, meu querido Ricardo Rous, o presidente está criticando o Banco Central justamente porque a escolha foi do presidente anterior. Quando ele puder escolher o presidente, diz que as coisas ficarão mais harmoniosas entre o Banco Central e o governo federal. Mas não há aí um perigo, um risco, a autonomia do Banco Central, se o novo presidente, escolhido que será pelo presidente Lula, chegar lá com essa pressão de meses de críticas à taxa de juros, de meses de crítica à autonomia do Banco Central, porque na lei ainda vai estar autônomo, mas na cabeça do presidente essa autonomia não deveria existir, tanto que critica o tempo todo. E aí, como fica a pressão sobre o novo presidente e o impacto que isso pode gerar na nossa economia e principalmente na inflação? Olha, o presidente já está dizendo que quando ele indicar o próximo presidente do Banco Central, as coisas dos juros devem baixar, as coisas devem, aspas, melhorar. Nós já vimos esse filme no governo Dilma. Baixar juros na canetada, sem ajuste fiscal, é um perigo para o país, na minha opinião. A gente pode descontrolar a inflação, apesar de que eu concordo com a Mônica, a coisa está ali e essa inflação está controlada justamente por causa desse equilíbrio com a taxa de juros, porque o governo está gastando demais e está mandando mensagem errada ao mercado o tempo todo. Na minha opinião, é um perigo as falas do presidente da República que impactam no dólar, sim, e que podem fazer uma pressão imensa no próximo presidente do Banco Central em baixar juros a qualquer jeito para agradar o presidente, mesmo com a autonomia do Banco Central, e aí a gente descolar da realidade no Brasil. Não é assim, Pepe, tem que abaixar a taxa de juros se a gente tiver controle de conta pública, senão a coisa vai pro brejo. Tem que abaixar. Tem que abaixar de qualquer jeito? Mas a canetada não vai. Mas a qualquer custo? A qualquer custo, e aí? Não. Tem que abaixar se tiver um fundamento e uma decisão colegiada do comitê lá. Sabe o que eu acho mais engraçado? O Lula fez todas essas críticas ao Campos Neto,
disse que a taxa de juros vai baixar quando ele indicar o próximo presidente, que deve ser o Gabriel Galípolo, que na última reunião do Copom votou pela manutenção da taxa de juros junto com o Campos Neto. Interessante. Ou seja, o seu próprio possível indicado ao Banco Central tem uma postura pragmática que não se reflete no discurso do presidente. Diego, aí tem uma questão. Qual é a questão? É uma questão histórica que foi assim, na reunião anterior do Copom, houve um racha e a votação foi 5-5 ou 5-6 e aquilo cria muito estresse para o mercado. 5-9, né? São 9. 5-4, então. Isso. Na próxima, o que o mercado pedia foi, venham uníssonos, venham com a unanimidade, seja para um lado, seja para o outro. Então, internamente houve uma discussão e eles combinaram e vieram unânimes nessa posição. Não quer dizer que ele estava de acordo. Mas também mostra que o Galípolo, então, também é tão pragmático quanto Mas foi inteligente. Então, peraí. Ele atendeu a uma demanda do mercado para manter a estabilidade econômica no país, ele também adotou uma postura pragmática. E também toma uma postura contraditória com as afirmações do presidente Lula. Porque o próprio presidente disse esta semana também que ele não cuida da economia, como é? Não faz indicação, alguma coisa que ele falou a respeito da economia, baseado no mercado. Vamos recuperar essa fala aí, porque ele diminuiu o tamanho do mercado para suas decisões em relação à economia. Diferentemente do Galípolo, que inclusive deve ter cedido a maioria para acenar ao mercado. Inclusive, também contraditoriamente ao que disse o ministro Fernando Haddad, porque o Fernando Haddad acenou para o mercado. Falou, veja bem, o que eles fizeram aqui foi simplesmente dar uma pausa, veja a palavra que foi utilizada, interrupção, então eles continuaram baixando, foi para avaliar melhor o cenário. É aquela coisa do grupo do WhatsApp que o Diego sugeriu. Se tivesse lá o Fernando Haddad, o presidente Lula e o Galípolo, talvez eles pensassem igual. Qual o problema das pessoas pensarem diferente, cara? Na democracia de alta intensidade, o que eu gosto é de ideias. E aí, isso me causa certo alarme, né? Até lembro da frase do Nelson Rodrigues falando que toda unanimidade é burra, né? Quando eu vejo que a decisão do Copom foi 9-0, com certeza tem uma politicagem por trás e teve um estado de corpo, né? Como disse aqui a Mônica, que é evidente. Agora, uma coisa que eu fico impressionado, né? O Brasil não tem que ficar preocupado com o mercado, não. O Brasil não tem que fazer política fiscal, política monetária, política econômica, independente do mercado. Esse pessoal liberal, como o Ricardo, como o Diego, que acham que a solução de tudo é cortar gasto, cortar despesa, é algo surreal e real. Vamos gastar mais. O Brasil consegue... Vamos gastar. O Brasil consegue... Vamos pagar juro para banqueiro. É o primeiro esquerdista que eu vejo que quer pagar juro para banqueiro. É a ideia errada do Diego. Eu consigo, por exemplo, aumentar a arrecadação simplesmente aumentando a atividade econômica. Você consegue aumentar a arrecadação tributo, baixando imposto. Eu consigo, por exemplo, reduzir a carga tributária por meio de políticas públicas que incentivem o lado da oferta, criando mais indústria, criando mais empresa, ativando a empresa, o que está acontecendo no Brasil? Ativando o comércio, e com isso eu arrecado mais. O que está acontecendo no Brasil? Eu nem preciso olhar para o lado da questão dos custos e da despesa. Pelo contrário, não que eu não acho que seja importante a gente discutir a eficiência do gasto público. Porque eu estou falando de outra coisa, estou falando que isso é desimportante nesse momento. O que é importante no país como o Brasil, você não ouviu a chamada emergente em desenvolvimento, é simplesmente buscar o crescimento econômico e redução da desigualdade social.